Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais um dia de reflexão, mais um dia de comunhão com a palavra de Deus. Eu sou o Bispo Gilmar, nós estamos aqui para a jornada da leitura bíblica, buscando em Deus conhecimento, crescimento espiritual para a nossa vida, para nosso lar, para a nossa casa, nossa família. Porque quando nós temos comunhão com a Bíblia Sagrada, tudo ao nosso redor é mudado, é alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma jornada da leitura bíblica. Nós vamos nos preparar para a oração, mas eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Você que ainda não é inscrito, cá embaixo aqui do vídeo, está lá escrito inscrever-se. Clica aí para você se inscrever. Tem um joinha? Dá um joinha, um gostei. Tem um sininho? Clica no sininho e marca todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai mandar uma mensagem, uma notificação para você, te anunciando que o bispo está ao vivo, para você não perder nenhuma mensagem, nenhuma oração, nenhuma leitura, tá bom? Então vamos nos preparar para a nossa oração e para a leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 40 ao 42. Deus não se esquece de você. Isso quer dizer, Deus exalta no tempo certo. Vamos orar? Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, nos prepara para a leitura bíblica de hoje. Que o Teu Espírito possa trazer a cada um de nós revelação da Tua palavra, conhecimento para que nós venhamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que a palavra do Senhor venha fortalecer a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos nessa jornada da palavra de Deus. A leitura de hoje está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 40 ao 42. Deus não se esquece de você, Deus exalta no tempo certo. Quer dizer, no tempo de Deus, Ele vai te exaltar. No tempo dele, Ele vai derramar bênção sobre a tua vida. Nós vamos fazer essa leitura bíblica. No final, o bispo vai trazer uma breve reflexão sobre o que a qual nós estudamos. Agora eu te oriento, pega a sua Bíblia, anota nela, pega um caderno, anota. É um estudo bíblico, é uma leitura bíblica, para Deus falar com você, falar ao seu coração. Então nós vamos a essa leitura bíblica, nós já vamos entrar na leitura. Eu sempre tenho mostrado para os irmãos, a forma que nós temos lido a Bíblia, que é a forma literária, mas já vamos já direto na leitura de hoje. Vamos então à nossa leitura, Gênesis, capítulo 40. Gênesis capítulo 40 diz assim: depois dessas coisas, quem está acompanhando a leitura bíblica viu que nós falamos ontem sobre a prisão de José. E lá no presídio, Deus era com ele. Deus era com ele. Se você não participou da mensagem de ontem, eu convido você a aproveitar. No meu canal no YouTube tem todas, desde o primeiro dia do ano. Desde o primeiro dia. Então, depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Pelo se indignou o faraó contra os seus 2 oficiais e contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e o mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José.
que o servia, assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava preso no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe, tivemos um sonho, e ninguém há que a interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José, dizendo-lhe, eis que o meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado, saiu as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. E tomando as uvas, eu a espremi no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo, e darás ao copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem, e peço-te de compaixão para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusesse na masmorra. E quando o padeiro viu que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estava sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará num pandeiro, ou num madeiro, num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro enforcou como José lhe havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastava no carriçal.
E após ela subiu do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e parava junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas não havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão de guarda, a mim e o padeiro. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, o qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra, da prisão. E ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho estava eu em pé, à beira do Nilo, e eis que subia do rio 7 vacas gordas, de carne e formosa à vista, e pastava no carriçal. Após elas subia outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas e bonitas. E depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvesse consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma só cana subia 7 espigas, cheias e boas. E após elas brotavam 7 espigas murchas, miúdas, queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isso aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então lhe disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer
mostrou a Faraó: as 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subia depois delas são 7 anos. E bem como o são as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão eles 7 anos de fome. E isto que eu disse a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E a esses 7 seguirão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente o fará. Portanto, proveja ou projeta-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e punha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeia administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajunte-se eles todo o mantimento desses bons anos que vêm. E amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para que o mantimento nas cidades o guardem. E assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Não tem como não parar um pouquinho aqui. Observa que Deus revelou a José. José estava na prisão. Mesmo na prisão, nós lemos na aula passada, Deus era com ele. Em poucos dias ele liderava a prisão. Os 2 servos de Faraó tiveram um sonho, José foi lá e interpretou na revelação divina. Foi levado até Faraó, olha o sonho dele se cumprindo. E depois que ele revelou o sonho, ele poderia falar assim: me coloca para reinar. Ele disse: não, você precisa colocar uma pessoa sábia e entendida para cuidar de tudo. Até nisso você tem que ter sabedoria para você conquistar. E aí o rei falou: a partir de hoje você vai governar sobre tudo, sobre todo o meu povo. Olha o sonho de José também se cumprindo. Às vezes, para o seu sonho se cumprir, você vai ter que ajudar primeiro, revelar primeiro o sonho de outras pessoas. Você vai ter que estender as mãos para outras pessoas primeiro, para depois o seu. Quem está acompanhando a leitura bíblica comigo desde o primeiro dia, desde o início do primeiro capítulo de Gênesis, está observando isso. A forma que Deus age, a forma do Espírito de Deus agir para com uma pessoa. Vamos continuar a leitura, lá no final nós vamos resumir. É muito forte.
Então tu estarás sobre a minha casa, por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quando o faraó não estava no trono, maior era José. Ele só era maior quando ele tomava o assento dele no trono dele. Versículo 41, disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel de sinete. Anel de sinete, que anel é esse? É o anel de 12 pedras. O anel de sinete, o anel do governo, o anel de posição. Eu vou falar sobre isso depois. O anel de sinete, e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Eu vou falar depois também das vestes de José, que era sempre tirado, mas sempre quando tirava uma, Deus preparava uma outra melhor para ele. Isso aconteceu desde quando seus irmãos tirou a veste que o pai havia dado de várias cores. Deus sempre preparou algo melhor para ele. Não preocupa não. Deus sempre tem algo melhor para preparar para ti. Uma veste melhor para tirar. Veste de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Quem estava no presídio, na prisão, saiu de lá para governar com a veste especial e pendente de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e chamava diante dele, ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José, eu sou Faraó. Sem ti, pois ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Quer dizer, você vai dar ordem. Você vai orientar. Ninguém vai fazer nada se não for pela sua orientação. Faraó chamou José Zafinate Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu a mancheias, ou muita fartura. Deixa eu ler aqui. 41, 47. Gênesis 41, 47. Diz assim, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Mancheias, quer dizer abundância, prosperidade, abundantemente. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. Guardou na cidade o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Guardou dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contar. Era muito saco de trigo, muita prosperidade. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Quer dizer, Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer o sofrimento do passado. Deixa eu ler nessa versão aqui. 41, 52. 41, 52 diz assim. É o 51, né? E José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quer dizer, me fez esquecer, né? De toda a aflição que eu tive, de todo o sofrimento.
de todo o trabalho, de tudo que é do passado. E o segundo, como é que ele falou? E o segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me prosperou na terra da minha aflição. Aqui fala crescer, prosperar. E acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão, prosperidade. Depois toda a terra do Egito teve fome. E o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José. O que ele vos disser, fazei. É ele que coordena. Lembra do sonho de José? Que Deus revelou a ele os fechos em pé e 11 fechos caindo diante dele? Que Deus revelou a ele o sol e a lua e 11 estrelas curvando diante dele? Olha, isso se cumpriu. Ele governando sobre tudo. Fazei o que ele disser. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porque a fome prevaleceu em todas as terras. Em toda a terra. Em todo lugar havia fome. Gênesis 42. Então, todo lugar tinha fome. Via gente de tudo que é lugar. Até o Egito, para quê? Para comprar alimento. Porque só lá no Egito que tinha. Vamos lá. Gênesis 42. Vamos continuar a leitura. Ora, Jacó soube que havia trigo. Jacó soube que havia trigo no Egito e disse aos seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Porque toda a região teve miséria. Só lá no Egito tinha fartura, porque Deus revelou a José. E José, então, fez uma reserva muito grande, para mais de 7 anos, que dava para todos do Egito e para quem de fora viesse comprar. Reserva, você tem que ter reserva espiritualmente com Deus, vida com Deus. Vamos lá, não apenas reserva material, mas espiritualmente. Vamos lá. Aí Jacó disse para os seus filhos, vão lá. Você quer que nós morramos de fome aqui? Vai lá para o Egito. Lá, fiquei sabendo que lá tem pão, lá tem prosperidade, lá tem trigo. Vai lá comprar. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse, para que porventura não lhe suceda algum desastre. E Jacó sabia os filhos que tinha. Então, falou, o único filho que ele tinha com Raquel agora era Benjamim, na cabeça dele, mas José estava vivo. Assim, entre os quais iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostaram-se diante dele com o rosto em terra. Olha, se cumprindo a promessa. O que Deus prometeu, só obedeça. Na hora certa vai cumprir. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, de onde vindes? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram.
Isso é forte demais. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhe: vós sois espiãs, e vieste para ver a nudez da terra? Responderam-lhe eles: não, senhor meu, mas teu servo vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. José sabia. E os teus servos não são espias. Replicou-lhes: não, antes vieste para ver a nudez da terra. Aqui fala nudez na terra, ou ver a prosperidade na terra, ou ver o que nós temos na terra. Deixa eu ler aqui nessa versão bíblica aqui, ó. Versículo 12. Diz assim: e ele, porém, lhe respondeu: nada disso. Pelo contrário, vieres para ver os pontos fracos da terra. Nudez da terra quer dizer ponto fraco da terra. É bom você ler a Bíblia em várias versões. E cada versão tem uma forma diferente. Então, a nudez da terra quer dizer o ponto fraco da terra. Mas eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos. 12 irmãos. Filho de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. E o outro já não existe. Eles falam a verdade, nós somos 12. Ali estava 10. Benjamim ficou para trás, que era o mais novo, e José, que eles falou já não existe. Respondeu-lhe José: assim como vós disse, sois espias. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui a menos que venha para cá o vosso irmão mais novo. Envia um dentre vós que traga vosso irmão mas vós ficareis presos, a fim de seres provadas as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E meteu-os juntos na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão. Mas ide-vos, levai o trigo para a fome da vossa casa, e traz-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: nós, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o quisemos atender. E por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: não vos dizia eu? Não pequeis contra o menino? Mas não quisestes ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Quer dizer, quando eles estavam sendo repreendidos, próprio José, eles reconheceram o erro que eles fizeram. E mesmo quem está acompanhando a leitura, Rubens falando: não façamos mal ao menino, que eles queriam matar. E Rubens que indicou jogar na cisterna, porque Rubens queria tirá-lo, mas só que aí, quem já leu a história sabe, antes de Rubens tirar ele de lá, eles venderam ele como escravo. 23. E eles não sabiam que José os entendiam, o atendiam, porque havia intérprete entre eles. Nisso José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchesse de trigo os sacos, que lhes restituísse o dinheiro a cada um no seu saco. E lhes disse: provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco
para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: meu dinheiro foi-me devolvido. Ei-lo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo viraram-se uns para os outros, dizendo: que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: o Senhor da terra, nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos. Levai trigo para a fome da vossa casa e parti. E traz-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e não existe Simeão, e a vez de levar Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu te não tornar a trazer e entregá-o em minha mão, e tu tornareis a trazer. Quer dizer, ele falou ao pai: me dá aí Benjamim, entrega nas minhas mãos. Se eu não trouxer de volta ele, Simeão, se nós não voltarmos, eu entrego nas tuas mãos meus 2 filhos. Eu entrego. O senhor pode matar os meus 2 filhos. Quer dizer, eu vou fazer isso, eu vou levar Benjamim, mas eu vou trazê-lo de volta. Versículo 38. E ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Quer dizer, a minha alma, né? Com tristeza ao Seol. Está aqui, eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó. Versículo 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto. Quer dizer, José. E ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer a minha casa com tristeza, sepultura, a morte. Quer dizer, a minha alma vai descer a morte, a sepultura com tristeza. Nós vamos continuar essa leitura amanhã. Amanhã nós vamos ler Gênesis 42. Nós vamos estar dando continuidade à leitura bíblica, à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ter alguma reflexão nessa passagem bíblica. Nós vamos ter reflexão em cima desses estudos que nós estamos tendo. Quer dizer, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece. Pode passar o que passar. Deus não esquece. Guarda isso. Deus exalta no tempo certo. No tempo certo, Deus exalta. No tempo de Deus, Deus exalta. E hoje nós vamos falar sobre isso. Deus jamais esquece dos seus. José passou anos esquecido na prisão, mesmo depois de ter ajudado outras pessoas. Vamos então à reflexão de hoje?
O contexto bíblico dessa passagem. Qual é o contexto bíblico desta passagem? Vamos lá. O contexto bíblico dessa passagem nos fala de quê? José interpretando sonhos na prisão. Um período de esquecimento e espera. Ele passou um período bom lá na prisão, esperando a hora certa. Deus usando sonho para mudar a história no Egito. Deus é Deus. José sendo exaltado de prisioneiro a governador. E também o reencontro com seus irmãos durante a fome. Então Deus revela que a exaltação vem depois da fidelidade no anominato ou anonimato. Ele estava esquecido, desconhecido. E lá Deus fez ele ser lembrado. Lá Deus fez ele ser lembrado. Então isso é muito sério. Qual a reflexão você tem nessa passagem? Então vamos lá. José passou anos e anos esquecido na prisão, mesmo depois de ter ajudado outras pessoas. Mas o esquecimento dos homens nunca significa abandono de Deus. Ele foi esquecido, foi pelos homens. Mas Deus não esqueceu. Você pode estar passando um período desprezado pelos homens, mas lembra, Deus é contigo. Ele foi esquecido pelos homens, mas não de Deus. E no tempo certo, Deus mudou o cenário em um único dia. O que parecia atraso era o quê? Na verdade, preparo. Deus estava preparando José. Deus fez aqueles copeiros ser presos para José revelar o sonho deles. E se cumpriu o que José falou. Deus usou José para falar, lembra de mim quando estiveres lá fora. E o bendito do homem esqueceu. Só lembrou quando o faraó teve um sonho e falou, rapaz, tem um rapaz que está preso lá, que cuida lá, ele revelou meu sonho. Você está entendendo? Deus estava preparando. Quando Deus se lembra, porta se abre, que ninguém pode fechar. Então, guarda isso no seu coração. Quais são as verdades centrais desse estudo de hoje? Vamos lá. Deus nunca se esquece dos seus. Lembra disso? Deus nunca se esquece dos seus. Quem é fiel no processo será honrado no tempo de Deus. Disse Faraó a José, Gênesis 41:39, pois que Deus te fez saber tudo isso. O próprio Faraó reconheceu, foi Deus que te fez saber tudo isso. Então Deus nunca esquece o quê? Dos seus. José foi esquecido pelo copeiro, mas foi lembrado por quem? Por Deus. O esquecimento humano não apaga o propósito divino. Guarda isso no seu coração. O esquecimento do homem ou o desprezo do homem não apaga o propósito divino. O propósito de Deus. E Deus usa dons mesmo em lugares improváveis. José usou o seu dom aonde? Lá na prisão. Você está vendo que tudo é bíblico, né? Tudo concorre para o bem daqueles que temem a Deus. Tudo que acontece na vida de quem teme a Deus é para o bem dele, é bênção para ele, é vitória para ele. Isso é tremendo. A quem vive na fé, quem vive em comunhão com Deus, vida com Deus, tudo concorre para o bem. É igual... É natural, né? Todo rio corre para o mar. Tem uns que dão uma volta mais longe, mas ele vai desaguar no mar. E assim, aquele que vive com fé, que tem comunhão com Deus, na hora certa a bênção virá sobre a vida dele. Então Deus usa dons mesmo em lugares improváveis.
José usou seu dom onde? Na prisão. Onde você está hoje é o campo de preparo. Onde você está hoje é um campo de preparo. Deus está preparando. Na hora certa ele vai te abençoar. Outra coisa, a exaltação não vem do homem. A exaltação vem de Deus. A exaltação vem de Deus. José não se promoveu. Não. Quando ele disse, você vai ter que colocar uma pessoa que é sábia para cuidar de tudo. Foi Deus que exaltou José. Foi Deus que já tinha revelado a José, há anos e anos atrás que ele ia exaltá-lo. E agora chegou a hora. Sua hora vai chegar. Deus vai te honrar em nome de Jesus. E quando Deus levanta, ninguém derruba, ninguém abate. Então Deus trabalha a restauração da família. Deus trabalha a restauração da família. O encontro com os irmãos inicia o quê? Um processo de cura. Então Deus cura feridas antigas no tempo certo, no tempo dele. Não é no meu, não é no seu, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. A provisão precede o quê? A crise. Deus preparou José antes da fome. Antes da crise, Deus já estava preparando. E toda a injustiça que foi feita com José, ele permaneceu fiel, ele permaneceu em obediência a Deus, fiel a Deus, sem murmurar, sem reclamar. Em momento nenhum na Bíblia você vê José reclamando. Ele não reclamou porque os irmãos jogou na cisterna, ele não reclamou porque foi vendido como escravo, ele não reclamou que foi para a prisão injustamente. Ele glorificava a Deus. Sua vida espiritual com Deus tem que ser sagrada. Tem que ser sagrado. Pode estar passando o que tiver que passando. Passa dando glória a Deus, vivendo uma vida para glorificar o nome do Senhor. Então a provisão procede à crise. Deus preparou José antes da fome. Deus nunca é pego o quê? De surpresa. Você está entendendo? Então tenha vida com Deus, comunhão com Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Na oração de hoje você vai pedir a Deus o quê? Senhor, ajuda-me a permanecer fiel. Mesmo quando ninguém vê. Porque José permaneceu fiel. Na casa de Potifar, na prisão, aonde ele estava, ele permaneceu fiel com Deus. Seja fiel com Deus, tenha vida com Deus, tenha comunhão com Deus. A Bíblia diz assim, eis que os meus olhos estão à procura dos fiéis da terra. Nós vamos ler sobre isso. Quem está acompanhando a Bíblia dia após dia, nós vamos ler sobre isso. Diz Deus, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que esteja comigo. Então seja fiel, peça a Deus, Deus, me ensina a permanecer fiel com o Senhor. E se você não é fiel, fala, Deus, me ensina a partir de hoje ser fiel. Ser fiel e permanecer fiel. Que a Bíblia diz ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Fala com Deus, peça a Deus. Deus, eu confio que o Senhor está no controle da minha vida, do meu tempo. Usa-me, Deus, onde estou e me prepara para que eu possa prosseguir minha vida. Me prepara para que eu possa tomar posse de uma nova vida, de uma vitória. Vamos orar? Então vamos falar com Deus neste momento de oração. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor que nos ajude a permanecer fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, mesmo quando ninguém vê. Que nós venhamos confiar a nossa vida, porque sabemos que quando estamos nas Tuas mãos, o Senhor está no controle de tudo, controle da nossa vida, do tempo. Usa-nos, ó Deus, aonde estamos e nos prepara para o que virá.
para uma nova vida, para nós, para nossa casa, para nossa família. Porque, meu Deus, eu coloco a vida de cada um desses teus filhos nas tuas mãos. Peço, ó Pai querido, que o Senhor venha derramar sobre teus filhos a tua bênção, a tua graça. Vitória espiritual, cobertura espiritual. Que as mãos do Senhor sejam sobre todos. E prepara, meu Deus, essa pessoa para viver a realidade dos teus sonhos, dos teus projetos, e que venha ser confirmado pelo Senhor. Porque eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Lembrando, quais são os propósitos diários? Todo dia, após a leitura, após a oração, eu passo o propósito diário. Qual é o propósito diário para você hoje? Ser fiel, mesmo não tendo ninguém por perto. Seja fiel. Seja fiel. E outra coisa, confia no tempo de Deus. Não reclame, nada está demorando. Nada está demorando, é no tempo de Deus. Então confia, no tempo dele, ele vai te abençoar. E usa dons para servir a Deus. Qual o dom que você tem? José tinha vários dons. E um dos dons dele era de interpretar sonho. Ele interpretava o sonho dele. E ele interpretava o sonho do outro. Use os seus dons. Qual dom que você tem? Eu tenho um dom de cantar, então use o dom de cantar. De louvar, de evangelizar, falar do amor de Deus, use o seu dom, porque através do dom que Deus te deu é que você vai prosperar, que você vai progredir, que você vai vencer. Então use o seu dom. Amém? Qual é a frase do dia? Qual é a frase da meditação? A fidelidade no processo, guarda isso, a fidelidade no processo prepara o caminho para exaltação. Um abraço, ficam todos com Deus. Amanhã eu volto com mais uma leitura bíblica. Nós vamos ler Gênesis capítulo 43, se não falo memória, 43 a 45. Vamos falar sobre perdão, revelação e restauração familiar. Um abraço, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, dê um joinha, clica no sininho, marca todos e compartilha. Compartilha essa mensagem, pelo menos 5 pessoas. Vamos compartilhar, vamos evangelizar. Convida as pessoas para estudar a Bíblia junto com o bispo. Vamos estudar a Bíblia, vamos ter comunhão com a palavra de Deus. Os alunos que estão participando conosco, através da Escola Conaeb, eu estou dando também o estudo da Bíblia em ordem cronológica. Através da Escola Conaeb. É um estudo mais profundo, não é apenas uma leitura, mas é um estudo mais profundo na ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Um abraço, Deus te abençoe, até amanhã.